Uniclac. Fala galera, estamos aí de volta no nosso bloco 5, beleza? Tratando aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, correto? Na aula passada a gente parou no artigo 17 e agora a gente dá a entrada falando do artigo 18, que vai falar do direito à saúde, ok? Vamos lá, olha só, do direito à saúde, vem com o titio, mais uma vez eu falo, com os seus marca-textos e canetas na mão, vamos lá. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis e complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário, ou seja, ele tem atendimento total, beleza, em todos os níveis e complexidades. O que eu quero que você aprenda para a prova? Sublinhe isso daqui, ó, todos os níveis e complexidade, porque isso daí é que o examinador gosta de brincar com você na hora da prova. Parágrafo 1º. É assegurado a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinada. Então, olha só, toda vez que o governo estiver traçando uma política pública de saúde, tem que ter a participação de pessoa com deficiência, porque ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência para poder atentar ao poder público para as peculiaridades de cada caso, para as necessidades específicas que eles possuem. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, dando continuidade aqui. Olha só, parágrafo 2º. É assegurado o atendimento segundo normas éticas e técnicas, aí tu sublinha aqui, ó, normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados a direitos às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Então você já sabe que isso daqui, ó, fica o quê? É assegurado atendimento segundo as normas técnicas e éticas que regulamentarão. Então a gente vai ter que ter esses regulamentos que vão tratar de maneira técnica, de maneira ética, as pessoas com deficiência, tá bom? Isso é muito importante porque, pensa, você aí de casa, que não tem uma deficiência, ou então que você consiga fazer, desempenhar suas atividades normais do dia a dia. Imagina como seria danoso para você você ter que depender de uma pessoa para você ir ao banheiro, para você fazer a sua asepsia, para você tomar banho, para você se alimentar, entende? Então tudo isso tem que ser feito de maneira ética, a não constranger a pessoa que possui aquela deficiência e a permitir que ela tenha maior inserção na sociedade como um todo, ok? Então essa é a preocupação da legislação, por isso que ela fala que ela vai ter normas que vão regulamentar essas situações. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial e continuada. O que é isso? Eu vou garantir o que, gente? Aos profissionais a capacitação inicial e continuada. Não adianta eu só treinar um pessoal, treinar uma pessoa para que ela se torne um recurso humano na habilitação e na reabilitação e eu não permito que ela continue se atualizando. Entendeu? Então, quando ele fala a capacitação inicial e continuada, é porque ele vai continuar o quê? Fazendo aquela reciclagem com aquele profissional, para que ele cada vez mais esteja prestando um melhor serviço, atualizado, junto com as novas técnicas, novos procedimentos, ok? Por isso que ela é inicial e continuada. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, 2 pontos. Se ele fala que devem assegurar, ele vai te apresentar um rol aí embaixo. E agora a gente tem que lembrar isso daí. Então vamos ter atenção a esse parágrafo 4º. No parágrafo 3º, sublinha inicial e continuada, porque numa prova de questão ele pode suprimir, de concurso ele pode suprimir uma ou outra. Deixando claro que a gente sempre vai esboçar alguns comentários para que você entenda, beleza? A gente vai romantizar alguns textos, alguns tópicos da legislação, mas a gente não vai sair daquela velha e boa marcação, alguns detalhes e palavras-chave que vão te permitir fazer uma boa prova na hora do seu concurso, ok? Vamos lá. Então, ele falou aqui, ó, perdão, que as ações e serviços
de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar. Vamos lá. Então, todo esse serviço de saúde destinado à pessoa com deficiência, o que ele deve assegurar? Diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Gente, quanto mais precoce eu tiver um diagnóstico, quanto mais rápido eu tiver uma intervenção, eu posso impedir que aquela deficiência ela venha a evoluir. Porque a gente sempre analisa a pessoa com deficiência com o que ela já tem, e não como aquilo ali pode vir a evoluir. Existem diversas patologias que a pessoa, aos poucos, se ela não receber o tratamento adequado, ela vai evoluindo, até que aquilo ali se deflagre numa deficiência múltipla. Ela já não consegue mais falar, andar, enfim, necessita até para respirar, de ajuda de aparelho. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por isso que é diagnóstico e intervenção precoces, realizado por equipe multidisciplinar. Tá bom? Serviço de habilitação e reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Então, quando a gente fala em habilitação e reabilitação, a gente acaba percebendo como um todo. Eu falo isso porque eu tiro por mim também. Toda vez que você lê algum texto falando de habilitação e reabilitação, a gente percebe como um todo a pessoa sendo inserida no mercado de trabalho. Mas, na verdade, até porque mais à frente eu vou falar de oficina protegida e oficina terapêutica protegida, vocês vão saber que é diferente, nem sempre a gente vai conseguir inserir ele no mercado. Nem sempre a gente vai conseguir dar essa total autonomia. Mas, com aquela habilitação e reabilitação, a pessoa acaba tendo uma melhor qualidade de vida. Perfeito? É lógico, tem gente que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Agora, tem pessoas que trabalharam a vida inteira, pessoas que sempre se sentiram útil fazendo algo para o próximo. E aí essa pessoa acaba sendo acometida de uma deficiência que limita ou impede ela de continuar fazendo aquelas atribuições. Então, quando a gente permite que ela consiga fazer isso, ou melhore, né, o seu patamar de vida, enfim, as suas habilidades, através da habilitação e reabilitação, ela tem uma melhor qualidade de vida. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. O que é isso daqui? Atendimento domiciliar multidisciplinar. Quando necessário, nos casos determinados em lei e regulamento, ele pode ter um atendimento domiciliar. Perfeito? Trazido pelo poder público. Um tratamento ambulatorial e até mesmo a internação em hospitais destinados a esse caso. Campanhas de vacinação. Um exemplo, não tem aquela vacinação da paralisia infantil? Que a gente vê que eu confesso que eu não sei números, né? Mas na minha época de criança, eu ainda via pessoas com paralisia infantil. Isso há 30 anos atrás, eu tenho 31 anos. E hoje a gente, assim, eu não vou falar que é raro, eu vou falar que realmente eu não tenho visto mais. Por quê? Porque nós tivemos programas de vacinação, a campanha de vacinação em massa lá do Zé Gotinha, de uma série de programas destinados à pessoa para evitar essas deficiências advindas de doenças. Tá? A gente até vê agora um exemplo muito forte, que foi recentemente, que uns dizem que outros dizem que não, que é a respeito da microcefalia atrelado à chikungunya, né? O mosquito que transmite o Aedes aegypti, que transmite tanto a dengue quanto a chikungunya, o zika vírus, enfim. E a gente vê um programa de vacinação em massa, né? Estão até tentando desenvolver isso para evitar essas patologias. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Essa daqui eu quero que você dê um risquinho aqui, porque isso aqui é questão típica de prova. Falar que ele tem atendimento psicológico e ponto, e somente o deficiente. Não. Também tem o quê? Os seus familiares, perfeito? E também tem os seus atendentes pessoais. Lembrando que o atendente pessoal, ele pode ou não ser pessoa da família. Ele pode receber ou não remuneração, conforme conceitos que nós já trabalhamos aqui em sala de aula, tá? Então fiquem atentos aí que esse inciso 5. Vamos lá. 6. Respeito à especificidade e identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência. Galera, eu tenho que respeitar essa orientação sexual, essa identidade de gênero da pessoa com deficiência. Independente dela ter deficiência ou não, todo mundo deve ser respeitado. A pessoa, ela quer se reconhecer como, ela quer se enquadrar como, é um direito dela. Entendeu? A preferência sexual é um direito dela, então isso deve ser respeitado, inclusive da pessoa com deficiência. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Ou seja, o que seria isso? A fertilização assistida. Dependendo da deficiência que a pessoa tiver, ela pode ter uma dificuldade de fazer
de manter uma relação sexual, ou até mesmo ela tem uma relação sexual normal, como qualquer outra pessoa, mas ela tem alguma dificuldade na sua reprodução. Então isso é um direito salvaguardado no artigo 18, quando trata do capítulo da saúde, dizer que ela tem uma atenção sexual e reprodutiva, inclusive direito à fertilização assistida. Beleza? Esse é auxílio da medicina na sua fertilização. 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre a sua condição de saúde. Isso daí, galera, é de importância sine qua non, com clareza solar. Ela tem que ter total ciência sobre a sua condição e a sua saúde, até mesmo para ela poder cuidar de si, entendeu? Até mesmo para ela poder tomar certos cuidados no seu dia a dia. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Isso aqui é muito importante, por quê? Serviço projetado para prevenir. Como é que eu vou prevenir uma deficiência? Gente, quantas deficiências a gente sabe que elas são ocasionadas por conta, por exemplo, de um acidente em trabalho? Eu falo isso porque eu tenho um tio que ele trabalha com caminhão. Esse caminhão é de carga seca e tem um guindaste em cima, que é o nome daquilo se chama Munk. Ele pega peças no chão e bota lá em cima, né? E transporta. Ele trabalha fazendo isso. E em cima do caminhão tem uma haste de metal aqui, outra aqui, um cabo de aço. Aí eu perguntei para ele, até falei, tio, isso é um para-raio? Aí ele, não, meu filho. Aqui até faço uma silhueta, né? Aqui tem um caminhão, aqui é a cabine do caminhão, a carga, o caminhão é de carroceria, beleza. Aí aqui tinha uma haste, né, um ferro, perdão, com um cabo de aço esticado até aqui um outro ferro. Aí eu falei, tio, para que isso? Ele, porque quando eu subo no caminhão, eu pego e acoplo o meu cinto de segurança ali. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, para com isso, larga de bobeira. Tu tem medinho de cair? Ele falou, não, isso é uma norma de segurança. Porque de tantas pessoas trabalhando ali em cima, tem um descuido, tem um leve tombo e acaba ficando paraplégica, quebrando costela, lesionando coluna. O que fazem? Bota ali em cima, ele vai trabalhar lá em cima do caminhão, tranquilo, sem sofrer esse acidente. Isso daí é um exemplo de cuidado a ser tomado? Sim. Beleza? Então, isso daqui é o quê? Foi projetado para prevenir uma ocorrência de alguma lesão que pode se desencadear numa deficiência. E aqui, e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Quando ele fala em agravos adicionais, é porque se tiver uma deficiência, seja ela pode ser patológica, pode ser através de um acidente que a pessoa teve, se ela não for cuidada da maneira correta, ela pode evoluir para um grau maior de deficiência. Entende o que eu estou falando para vocês? Então isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Vamos lá. Promoção de estratégias e capacitação permanente das equipes que atuam no SUS e em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Então, eu vou capacitar todo mundo que trabalha lá no SUS e também os seus atendentes pessoais. Para quê? Para que eles venham prestar o melhor serviço de saúde à pessoa com deficiência. Tá? 11. Oferta de órteses, próteses, meio auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais conforme as normas vigentes no Ministério da Saúde. Ou seja, se tiver lá dentro daquela norma vigente do Ministério da Saúde, conforme as normas organizadas por tal ministério, a pessoa vai ter direito. Só lembrando aqui vocês, tá, gente? A gente leu órtese e viu aqui prótese. Você tem que saber a diferença desses dois? Tenho. Qual é a diferença, Geraldo, de órteses para prótese? Hein? Qual a diferença? Fala para mim. Órtese e prótese. Isso aí, gente. Isso aí, não sabe, né? Pensa comigo. Uma dica que eu vou te dar, tá? Lembra do professor Geraldo Neto? Eu quero deixar meu dente certinho, certinho. O que eu vou fazer? Eu vou usar um aparelho no dente, não vou botar aparelho. Fulano botou aparelho. Qual é o nome daquele aparelho? É um aparelho ortodôntico. Então, quando você ouvir falar em órtese, ela vai servir para quê? Para
consertar. Exemplo, a criança quando nasce com um probleminha no pé, eu tive isso, tem que usar botinha. Eu não usei botinha quando era criança, então minhas perninhas são tortas. É porque daqui, ó, você só vê daqui para cima. Mas se você for analisar, minha perninha é torta assim, ó. Só olhar lá na @Prof. Geraldo Neto, vai ver que minhas perninhas são tortas. Por quê? Eu precisava usar uma botinha ortopédica, porque trata-se de uma órtese, é para consertar. Agora, o tio Geraldo ficou banguelo, não tem um dente na boca. E eu fui lá e botei uma dentadura. A dentadura é uma prótese dentária. Entendeu? A dentadura é uma prótese. Ah, a pessoa não tem uma perna. Beleza. Ela foi lá e colocou uma prótese. Os corredores, né, que colocam, né, a pessoa coloca aquela prótese de fibra de carbono, já viu? Os corredores, que ela é assim. Já viu aquelas próteses para corrida? A pessoa não tem uma perna, ou um segmento da perna, enfim, ela coloca aquilo ali, é uma prótese. Dica para você, toda vez que você ouvir falar em órtese, é para consertar. Quando você ouvir falar em prótese, é para substituir. É só você lembrar o caso do aparelho. O aparelho dentário é uma órtese, é um aparelho ortodôntico. A dentadura é uma prótese, porque ela substitui a função do dente. Se ligou? Então nunca mais você erra isso em prova, tá? Então, toda vez que você viu, fulano está usando a botinha ortopédica. Então, ele está usando o quê? Algo para consertar, entendeu? Agora, não, ele trabalha com prótese dentária. Opa, ele trabalha com dentadura, com implante de dente, ok? Vamos lá. Então, a oferta de órteses e próteses, meios auxiliares de locomoção. Um meio auxiliar de locomoção pode ser, por exemplo, uma ajuda técnica, uma muleta, um andador, uma cadeira de rodas, sim. Medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais. Isso daqui é muito importante porque tem pessoas com deficiência que têm uma carência muito grande nutricional e precisa de suplementos nutricionais para poder manter a sua vida, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde, ok? Parágrafo 5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar ao SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção, tá? Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à preservação de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de... Então, vamos lá. Geraldo, como assim? Preservar essas deficiências por causas evitáveis? Calma aí. Tem como eu evitar não ter essa deficiência? Tem. Tem deficiências que são por causas evitáveis. Tá? Vamos lá, ó. 1. Acompanhamento da gravidez, do parto, do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. O que significa isso? Ela vai acompanhar a gestante durante toda a sua gravidez, orientando a que tipo de alimentação ela vai ter que se submeter, o que ela vai evitar, se pode utilizar determinados remédios ou não, medicamento X ou medicamento Y, se ela faz algum tratamento, por exemplo, psiquiátrico, e ela pode tomar algum remédio psiquiátrico e aquilo ali afete a gravidez, ou se ela faz utilização de alguma droga ilícita e aquela droga interfere diretamente na formação do feto. Beleza? Ou então se ela pegou a tal da chikungunya ou zika vírus durante a gravidez, se aquilo ali pode influir ou não. Tá bom? O próprio parto, para saber se a criança nasceu da maneira, para fazer com que a criança venha a nascer da maneira correta, se ela vai respirar no momento correto, todas aquelas peculiaridades, que lógico, me carece de formação técnica explicar isso para vocês, mas na parte legislativa, o que diz isso daqui. E o puerpério, que logo após o parto é a garantia de parto humanizado e seguro. 2. Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, preservação e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. Ou seja, para que a mulher ela venha se nutrir da maneira correta, aquela criança que nasceu venha se nutrir e se alimentar da maneira correta, justamente para evitar que ela possa vir a desenvolver alguma patologia que venha culminar numa deficiência posteriormente. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal, ou seja, imunização antes a gravidez e durante a gravidez, para evitar o risco de alguma doença que venha influir na má formação do
feto, identificação e controle de gestante de alto risco, ou seja, aquela gestante que seja por suas condições físicas, seja pelo local aonde ela habita, seja pela forma alimentar ou por utilização de algum tipo de droga ou medicamento, perfeito? Lembrando, tá? Medicamento é droga, é assim, mas quando eu falo droga, eu me refiro a drogas ilícitas, tá bom? 20. As operadoras de plano e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Galera, ela tem que oferecer e ela não pode cobrar mais por isso, entendeu? Eu quero que você dê atenção a esse artigo 20 aqui, ó, porque ela não pode cobrar mais por isso, tá bom? Senão ela vai estar causando uma discriminação que a gente aprendeu o conceito em aulas passadas, lá no artigo 5º, tá bom? Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local da residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante, porque ela tem o direito de ter aquele acompanhante. Aprendemos lá atrás, perfeito? Vamos lá, artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Ou seja, é lá naquele quartinho colocar uma cadeirinha do lado ali que a pessoa fique prestando aquele auxílio. A gente sabe, né, que embora a gente não tenha obediência total de alguns regramentos no nosso ordenamento jurídico, né, isso eu falo na prática, a gente percebe que pelo menos as instituições de saúde, elas preservam lógico, né? Temos exceções, mas em sua grande maioria esse correspondente no artigo, tá bom? Agora vamos lá. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. É lógico, né? Aqui a gente está falando num quarto onde ela está internada ou num centro de internação coletiva onde ela está. Agora pensa, ela lá num CTI, ela lá num centro de tratamento intensivo, com pessoas que estão à beira da morte, que tem que ser controlado ali a asepsia do local, quem está ali, quem está respirando ali. Eu tenho peculiaridades. E se naquela localidade ali não tiver como ter, tem que ser justificada por escrito. O que a prova vai cobrar para você? Essa justificativa aqui, ó. Tá bom? Que ele vai falar que a justificativa ela pode ser verbal. Ou então que ela pode simplesmente determinar e pronto, acabou. Não, a justificativa tem que ser por escrito. Grava porque isso vai cair na tua prova. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista lá no parágrafo 1º desse artigo, o órgão ou a instituição de saúde, ela deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Ou seja, não tive como deixar. A instituição de saúde falou, não tem como deixar aqui. Beleza, tem que suprir essa carência, essa ausência. Então ela vai fazer o quê? Vai deixar um enfermeiro lá de prontidão ou alguém que a administração hospitalar entenda necessário para poder suprir todas as necessidades do acompanhante ou do atendente pessoal, tá bom? Então ela justifica por escrito que não tem como, mas ela coloca alguém ali para poder desenvolver essas tarefas. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobranças diferenciadas por planos de seguros privados de saúde em razão de sua condição. É aquilo que eu falei lá atrás. Vamos lá, só para vocês entenderem, né? Eu tenho 31 anos e o meu plano de saúde ele é 300 e poucos reais, quase 400 reais, o plano que eu pago. Vamos lá. Imagine uma pessoa que seja deficiente e tenha a mesma idade do que eu, porque leva em consideração a idade da pessoa, né? Aí ela vai cobrar um valor diferenciado só porque a pessoa é deficiente? Não, eu não posso fazer isso. Aquele plano de saúde não pode fazer isso. E é reconhecidamente como uma discriminação, é o que está aqui no nosso artigo. Vamos lá, 24. É assegurada à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto público quanto privados, tá? Tanto público quanto privados, e as informações prestadas e recebidas por meios de recurso de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação prevista no inciso 5, artigo 3º dessa lei. Beleza? Então, é tanto público quanto privado, é o que você tem que lembrar nesse artigo aqui.
Os espaços e serviços de saúde, tanto público quanto privados, devem assegurar acesso à pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônicos e ambientação do interior e de comunicação que atendam às especificidades da pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Se você analisar, seja uma rede pública ou uma rede privada de hospitais. Vamos falar de rede privada de hospitais? Porque a pública você já entende por hábito ter que obedecer. Você vai perceber que lá, todos os locais que ele tem que subir lances de escada, ou tem elevador ou tem rampa. Você vai perceber que eu não tenho ressaltos, não tenho degraus. Você vai degraus. Você vai perceber que lá no chão eu tenho um sistema de comunicação tátil. Perfeito? Para pessoa com deficiência visual. Você vai perceber que até aquela televisão que fica lá, bem baixinha na recepção, ela tem aquela audiodescrição. Tudo que vai acontecendo na tela, ele vai descrevendo ali embaixo. A pessoa que está aguardando para ser atendida, ela chama pelo nome no alto-falante, e mesmo assim ainda aparece ou o nome ou o número que é dado na ordem de chamada lá. Justamente para atender o quê? Tudo isso que o artigo 25 traz para a gente. Entendeu? Para atender qualquer pessoa e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, seja ela mental, intelectual, sensorial ou física. Tá? Vamos lá. O artigo 26, ele fala para a gente aqui, ó, os casos de suspeita de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória. Já sublinho isso daqui, ó, notificação compulsória. Pelos serviços de saúde público e privado à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos e dos direitos da pessoa com deficiência. Então anota comigo aqui, olha só. Se eu tive qualquer indício de violência, qualquer indício de arbitrariedade, de lesão aos direitos, à integridade física, psicológica, mental, sensorial da pessoa com deficiência, é de notificação compulsória por parte do órgão médico, seja ele público ou privado, aos órgãos policiais, ao Ministério Público e ainda aos conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, chegou uma pessoa com deficiência lá, pessoa com deficiência mental num determinado hospital privado. A pessoa que tiver primeiro contato com ela, percebeu que houve agressão, está com sinais de maus tratos, primeira coisa que ela tem que fazer, notificação compulsória, obrigatória. Eu vou avisar o Ministério Público, eu vou avisar a delegacia responsável ali, beleza? Daquela área, ainda vou avisar o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá bom? Até porque isso aqui é notificação compulsória. Cuidado que na tua prova, eles vão colocar que a notificação ela é facultativa, ou então ele fala que a notificação compulsória e só fala que é o Conselho de Pessoas com Deficiência, exclui o Ministério Público e exclui a autoridade policial. Não, é a autoridade policial, Ministério Público e Conselhos da Pessoa com Deficiência, tá? Artigo muito importante para a sua prova, esse 26 aqui. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, conforme eu já expliquei para vocês aqui. Seja em local público, seja em local privado, seja uma ação ou seja uma omissão. Certa vez, eu me deparei com uma situação onde uma mãe que tinha uma filha de aproximadamente 19 anos, ela desleixava com o cuidado dessa filha que tinha deficiência mental. E o que aconteceu? O que acontecia? Ela ia para curtir à noite, festa, balada, ela trancava a filha dentro de casa e saía. Ou seja, ela se omitia no cuidado daquela filha. E aquela filha ficava amarrada na cama. Então, o que acontece? Aquela pessoa ali, ela praticou um ato de violência? Sim. Ainda que ela não tenha agredido, o fato dela ter se omitido no cuidado, na asepsia, na limpeza daquela criança, né, daquela menina, ela praticou um ato de violência? Sim, ela praticou. Ela foi processada e julgada e condenada por conta disso. Tá bom? Só para poder trazer uma materialidade para vocês. Tá? Isso daqui a gente vê direto nos meios de comunicação, a gente vê em nota de rodapé de jornal, é lógico, né? Porque não vende muito jornal colocar isso daqui na televisão, colocar isso daqui na internet. Mas se você pesquisar, você vai achar muitos casos como esses aqui, tá? Do direito à educação. Vamos lá. A pessoa com deficiência, ela tem direito à educação? Tem.
Ela tem total direito à educação. E como se dará esse direito? Olha aqui no artigo 27, o que o legislador fala. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados os sistemas educacional, inclusivo, inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses, necessidades e aprendizagem. Então vamos lá, o que cai na prova? Ele vai falar para você que ele só vai assegurar no nível de aprendizado, no nível médio e no ensino fundamental e médio. Não. Primeira coisa, ele fala aqui, que é em todos os níveis de aprendizado. Perfeito? Então, seja nível o fundamental ou básico, médio, superior, nível técnico, é em todos os níveis de aprendizado. Primeiro tópico que pode ser abordado em prova. Segundo tópico, ele fala que é a criança e o adolescente e exclui o adulto. Mentira, é ao longo de toda a vida, durante toda a vida da pessoa. Perfeito? De forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível. E aí ela leva em consideração o quê? O talento da pessoa, a habilidade física, sensorial, intelectual. Porque às vezes o cara se tornou um paraplégico, tá? Ele é cadeirante. Mas ele nunca foi de praticar esportes, mas ele tem um intelecto fantástico. Então, vou levar em consideração o quê? Toda a sua interação intelectual. Ou então, acontece comigo, fiquei cadeirante. Vai aproveitar o quê? Toda a minha habilidade social de lidar com pessoas. Ou então o cara era um ex-atleta e ele continua sendo atleta, mas de outra forma, entendeu? Suas características físicas, habilidades físicas. Estamos juntos? Vamos lá. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, não é só um dever do Estado, é dever do Estado, da sociedade, da comunidade, da família, de todos, é um dever de todos. E nós temos que colocar a pessoa com deficiência a salvo de toda e qualquer negligência, violência e discriminação, ok? Sempre colocando no patamar de igualdade. Artigo 28. Eu até dou um exemplo disso, só é um exemplo da minha família, mas que eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu tenho um parente meu que ele teve uma má formação dentro do útero da mãe. E os pés dele, ao invés de nascer com o pé igual toda pessoa nasce, o pezinho do neném nasceu fechado e virado para dentro. Aí um belo dia no colégio, né, ele estava saindo, a pessoa da minha família foi buscar no colégio, e ele veio chorando, devia ter seus 5 anos de idade.